Fala, meus amigos e amigas, tudo bem com vocês? Sejam novamente bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, um dos temas que a gente mais utiliza no operacional, Fibonacci na prática. Vou ensinar vocês aí um pouco da metodologia que mais surpreende aí traders que chegam ao nosso conteúdo, né? E ficam aí talvez muito impressionados pela capacidade desse operacional dar boas operações através dessa ferramenta, ok? Então, bora lá! Mas antes, duas coisas que eu quero falar para vocês. A primeira é pedir para vocês, tá, para ajudar a gente a chegar em 1.800 inscritos nesse canal. Então, peço o apoio de vocês para que se inscrevam no canal e deixem um like, por favor, porque isso engaja o conteúdo da gente, né? E a gente alcançando novas metas, a gente consegue ter novos projetos com vocês, ok? Então, eu peço muito aí, encarecidamente, que vocês se inscrevam no canal e deixem o like de vocês, ok? Além disso, quero informar vocês aí para vocês deixarem anotado nas agendas de vocês, nos calendários de vocês, que dia 21 a gente começa o lançamento da nova mentoria de final de ano, Juan Trader, tá ok? Então fiquem aguardando até dia 21, tá? Que novidades vão acontecer, esse lançamento vai ser um lançamento muito diferenciado, né? A gente vai entrar também com sala ao vivo, alguns outros bônus interessantes, né? Que aconteceu também na primeira mentoria, vai acontecer novamente nessa. Então, fiquem ligados, tá? E mais informações vão acontecer. Mas a partir do dia 21, a gente começa o lançamento, ok? Desse mês, tá? 21 de outubro, tá bom? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bom, pessoal, Fibonacci. Novamente, é um assunto que a gente fala bastante no dia a dia aqui na nossa comunidade, nos canais que a gente tem, né, que é Juan Trader e Juan Trader Lives e Cortes. A gente praticamente fala pra caramba sobre Fibonacci, porque é uma das ferramentas mais usuais no operacional, né? A Fibonacci nada mais é do que uma ferramenta para você conseguir pegar pullbacks. Inclusive, esse aqui é o dia de hoje, a gente tá falando aqui do dia 7 de outubro, que foi um dia que teve até um payroll, que foi este candle aqui, ó, tá bom? Então, o que que acontece? A gente tem uma Fibonacci aqui já pronta, e eu já vou subir aqui o gráfico para a gente trabalhar um pouquinho com essa Fibonacci que já tá prontinha aqui, tá ok? Bom, pensando aqui na Fibonacci, pessoal, a Fibonacci, por se tratar de uma ferramenta que a gente utiliza para correções, então automaticamente, para mim ter um movimento de alta, eu teoricamente preciso de um movimento corretivo para dar a sequência. Mas não é só isso que eu quero ensinar para vocês, é uma coisa muito além disso, tá? Normalmente o pessoal costuma setupizar muito a questão da Fibonacci e principalmente fica mexendo ela de lugar, tá? Então, primeira coisa que eu quero passar para vocês, quando você tem este movimento aqui, ó, este movimento de correção, você tem que colocar sua Fibonacci de forma compradora, na qual você tem uma máxima, mínima e gere os 50%. Mas isso eu sei que vocês já sabem. Agora, talvez uma coisa que vocês não saibam é isso aqui, ó. A partir do momento que o preço ganha aqui um pouco de amplitude, porém não rompe o topo, a Fibonacci que vocês estão vendo, ela não muda de local, tá ok? Por quê? Porque a Fibonacci ela ainda vai permanecer em uma possível tendência de alta, tá? Isso é um fato muito importante porque muitas das pessoas ficam movimentando a sua Fibonacci a todo momento, querendo encontrar toda hora o ponto de correção e o ponto de operação, tá ok? Isso é um erro, né? Isso é um erro. A Fibonacci, a partir do momento que você trabalha acima desses 50%, existe sim uma probabilidade do preço romper o topo, tá bom? Mas, logicamente, quando este movimento não o faz, né, não rompe o topo, obviamente a gente tem capacidade de formar um topo duplo e, quem sabe, cair. Mas cair até onde? Até novamente o 50%. Então, isso é um detalhe muito interessante, porque mesmo ele caindo, eu não mudo a minha Fibonacci de lugar, entendeu? Ela não vai mudar de lugar até o que aconteça, por exemplo, uma reversão de movimento. E aí eu vou mostrar para vocês onde que a gente possivelmente muda a Fibonacci de lugar, tá? É nesse movimento aqui, ó. Vamos supor que o movimento ele aconteceu dessa maneira aqui, ó. Eu vou tirar a Fibonacci por enquanto e a gente vai falar logo logo dela. Ele veio, fez o movimento e depois fez o movimento de amplitude de alta. O que que você vai fazer? Você vai pegar ela, vai colocar na máxima e vem e coloque na mínima. Quando o preço voltar na correção, pessoal, a Fibonacci que vocês têm que utilizar, sim, é essa. Ele fez uma correção, um movimento altista, tendência de alta. Se você quiser colocar linhas, por exemplo, para definir esse movimento para vocês, é possível, tá? Agora, logo após o movimento respeitar os 50% e vocês sabem que não utilizamos o 50% puro, utilizamos com
seu possível ponto de parada logo à esquerda, o que vai acontecer com o próximo movimento aqui? Probabilidade de subir, correto? Só que o que vai acontecer caso ele não suba? Provavelmente o movimento venha e trava. Mas, nesse caso, igual eu mostrei no exemplo anterior, a gente não vai mudar a Fibonacci de local. Por quê? Porque existe ainda um possível contexto comprador ainda que o movimento possa, talvez, romper o topo e ainda assim subir nos próximos movimentos. Isso se dá, pode ser por um outro vídeo, mas isso se dá na maioria dos casos por causa do movimento macro. O movimento macro está te direcionando para cima, consequentemente, micro movimentos como 5 minutos que não fechem do jeito que você quer, não é uma verdade absoluta ali que ele não dê continuidade, ok? Isso aí talvez seja papo para outro vídeo. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Se ele não ganhou, você mantém a sua Fibonacci de alta e fica de boa. Espera. Quando é que, Juan, que eu vou mudar a minha Fibonacci de lugar? Sua Fibonacci ela vai mudar de lugar quando você ganhar o suporte, tá bom? Por quê? Porque se você quiser fazer uma venda aqui, você consequentemente pode até acontecer, mas essa venda ela vai voltar para o ponto onde você, por exemplo, houve um rompimento, onde você tem um alvo. Mas aí depois, quando o mercado provavelmente ganhe este ponto, a gente começa a caracterizar o mercado como uma possível reversão de movimento, certo? E quando sim faz uma possível reversão de movimento, você tem que pegar a sua Fibonacci e recolocá-la aqui, ó, mínima. Aí você pode ter duas opções, você pode colocar nesta máxima ou nesta máxima aqui, ó, que também não estará errado, tá? Ou essa máxima ou esta máxima aqui. Aí, consequentemente, o que você vai ter que observar? Sim, o movimento de baixa, porque aqui agora eu já falo com os alunos muito tempo, e às vezes eles esquecem e cometem esse mesmo erro, que é o que? Acreditar que o movimento fica revertendo em pontos onde a tendência ainda está de alta. Só que, na verdade, a gente tem que pegar a Fibonacci, na maioria dos casos, quando o movimento vira, ele fala para você assim, ó, estou revertendo, Juan. E normalmente vai acontecer nestes pontos, porque se você para perceber, o que deu aqui neste movimento? Um ombro, cabeça, ombro e um topo duplo e um pivô de baixa, certo? Então é aqui que você coloca a sua Fibonacci para fazer uma venda. Não é em outros movimentos que possam vir a acontecer aqui. Lógico que dá venda, Juan, dá, mas são em casos diferentes, tá? Por exemplo, se um 15 minutos faz esse movimento e não subiu, nos 5 minutos você consegue ver um padrãozinho aqui que te joga até aqui, é possível você fazer uma operação. Agora, uma operação confirmada, uma operação que tem ali a confirmação, até porque a confirmação é este movimento. Entendeu? Este é um movimento de confirmação. Por quê? Porque a partir do momento que esse movimento não sobe, a probabilidade do outro é cair, né? Porque aí confirma o padrão de reversão, né? Padrões de reversão nada mais são do que figuras de reversão da análise técnica lá antiga. Isso aí já tem há 1000 anos, né? E muita gente quer criar aí a roda, né? Criar nomes mirabolantes, operacionais, tudo mais. Só que na verdade isso já está criado há muito tempo, né? Tudo é leitura de preço, tudo é candle, certo? Livros antigos, aí, lógico, os livros não explicam para você a forma de ganhar dinheiro, eles só explicam beabá ali, meia boca, realmente. Agora, já existe isso aí de uma forma adaptada para que a gente aplique, por exemplo, no mini índice, que é um ativo extremamente volátil e cheio de volume, cheio de violinado e tudo mais. Entenderam? Bom, agora o que eu vou fazer? Vou sortear um dia aqui aleatório para a gente fazer um replay e vai ser muito rápido, tá? Vai ser basicamente um replay, mais ou menos umas 2 horas ou 1 hora de replay para mostrar para vocês um pouquinho dessa movimentação que a Fibonacci vai fazendo, né? E logo aí, em seguida, vocês tirem as suas conclusões. Mas antes disso, peço a vocês novamente, tá? Se estão gostando do vídeo até aqui, deixa o like de vocês, por favor, se inscrevam no canal, ajude a gente a bater essa meta de 1.800 inscritos, né? Com o apoio de vocês aí, a gente vai muito longe ainda com vários projetos novos e legais. Show? Então, vou voltar com vocês aí com o replay praticamente pronto. Na verdade, eu vou voltar com o sorteador, né? E aí, quando a gente sortear, eu volto com o replay prontinho. Show? Então, bora lá. Bom, pessoal, sorteador na tela. Vamos aqui, então. Um dia 0 a 30, a gente escolheu o dia 7. E de 0 a 12, dia 5. 7/5, ok? Então, é isso. Eu já volto aí com vocês pra gente puxar o replay, tá? 7/5. Show? Bora lá, então. Bom, pessoal, com o dia puxado aí, tá? Dia 7/5, tá? Dia 7/5. Fiz a limpeza aqui da tela, tá? Pra gente estar trabalhando. Hoje, 5 minutos. Vamos dar o play, vamos acelerar a velocidade 5, né? Até mais um pouquinho, pra gente ter dinâmica no dia a dia aí. E vamos colocar uma ferramenta de Fibonacci para vocês identificarem comigo a dinâmica do negócio. Deixa eu só vir aqui confirmar se tá tudo direitinho. Tá.
Bom, é isso. Então, para trabalhar Fibonacci, nada melhor do que a gente ter a Fibonacci, né? Aqui eu vou ter que diminuir a tela, na verdade. Por quê? Porque quando a gente trabalha Fibonacci, é importante a gente também, por exemplo, estar trabalhando no gráfico do 1 minuto, tá? É muito legal, por quê? Porque o 1 minuto ele vai te dar, por exemplo, a pegada contra, né? Por exemplo, o pullback de baixa. Se eu estou, por exemplo, trabalhando no pullback de alta, eu olho também a questão do pullback de baixo para ver questão de alvo e tudo mais. Porque existem fibos que não são vistas nos 5 minutos e precisam ser vistas no gráfico de 1 minuto, tá? Pronto, pessoal, arrumei as telas aqui. Bom, a gente tem o primeiro fechamento do movimento, tá? Primeiro fechamento do movimento. A gente tem esse candle aí, é um candle que tem características de continuidade, tá? Então, pode ser que o mercado trabalhe nessa FIBO aqui. Essa FIBO, se percebem que, por exemplo, ela está bem longe, né? A água fechou praticamente acima dos 50%. Pois é, mas para mim, o que vai importar é o caso do preço, por exemplo, fechar acima desse ponto, ó. Perdão, abaixo, entendeu? Então, ou seja, ele está abaixo de um ponto de parada, é como se fosse aquele movimento que eu fiz para vocês. Ó, deixa eu apagar essa turma toda aqui. É como se ele estivesse fazendo isso aqui, ó, no ponto de parada, ó. Entendeu? Ele não chegou a testá-lo, certo? Tudo bem. Mas ele está abaixo ainda daquele ponto, então ele pode testar e cair, entendeu? Então é isso. E vamos segurando mais um pouquinho. Esperem mais um movimento. Vamos tentar operar com vocês em mais ou menos umas 2 horas de... período de 2 horas aí, para vocês irem vendo o contexto como um todo, tá? Percebe-se então que, por exemplo, se minha Fibonacci ela está neste momento baixista, tá vendo? Ela está baixista neste micro movimento aqui, então quer dizer que eu vou manter ela ali. Se mantém ela ali por enquanto, tá? Até que talvez o movimento seja completado, tá? Por exemplo, agora, com o fechamento do 2, eu ainda assim mantenho a minha operação vendido, né? Por causa dessa fibra de baixa. Porém, percebe que esse 2, né? Se aqui for um movimento de pullback, percebe que o 2 já não ganhou para baixo, né? Olha só, perceba comigo. 1, 2, 3. Ele não ganhou o movimento para baixo, certo? Então, quando a gente fala isso, fala que o 3 ele tem uma probabilidade de voltar novamente até 50% do movimento barra alvos. Então, o alvo deste movimento pode ser novamente ou aqui ou aqui, né? Para quê? Para provavelmente cair de novo. Ele pode sim cair de novo, entendeu? Isso aí não impossibilita ele de cair de novo. Porém, o 2 já teria para nós aí talvez uma, 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 uma possibilidade de cair, certo? Por exemplo, olha o 3. O 3 ele não ganhou de novo para cima, não ganhou 50% e não ganhou aquela região. Então, o preço está claramente para mim neste momento consolidado, entendeu? Por quê? Porque olha só, veio, fez um movimento, tentou ganhar. Desceu? Não. Esse daqui subiu. Ele subiu de fato? Não. Então, esse daqui pode ser um candle que caia. Por quê? Porque agora estamos travados dentro de uma consolidação, mais ou menos ali no mínimo você consegue ver. Olha lá. Um retângulo, entendeu? Então, a gente acaba de entrar em uma consolidação. Mas, vamos lá. Por exemplo, se você quer trabalhar a venda, é possível? É, mas eu vou colocar uma outra fibra aqui que vocês vão entender outra coisa. Essa. Essa é uma fibra importante? Sim, porque é uma fibra que ela é de alta. Então, é uma coisa muito importante. Naquele momento, sim, eu estava numa fibra de baixa e ele está travado. Mas aqui eu também estou em uma de alta. Foi até de propósito que eu deixei. Porque, por exemplo, você fica muito aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Fibra de baixo, fibra de alta, fibra de baixo, fibra de alta neste período aqui. Porém, este movimento maior, ele é uma fibra que se permanece de alta. Ele se mantém, por exemplo, acima desse topinho. Ele se mantém, por exemplo, acima da máxima do movimento aqui, ó, da máxima do 107. Então, o contexto existe aí uma perspectiva compradora ainda, entenderam? Então, tomem cuidado. E aí, você tem que esperar. Espera mais um pouquinho, para o movimento talvez dar uma clareada para vocês, né? Quando ele está lateralizado, realmente é um movimento mais complicadinho de se operar. Assim que ele ganhar amplitude, o movimento ficar mais claro, vocês vão perceber algo de estranho ali, entre aspas, né? Vai acontecer. Uma coisa que vai dar um boom. Fala, opa, isso daqui não era para ter acontecido. Parece que algum dos lados aí começou a ganhar força, eu diria, né? Bom, olha lá o 4. O 4 não ganhou de novo. Então, se o 3 não ganhou para cima, o 4 não ganhou para baixo, vocês acham que o 5 vai para onde? Subir, certo? Então, ele pode novamente subir e vamos ver o que, que vai acontecer. Essa que é a dinâmica do preço. Ó, tá ganhando amplitude. Ele tá ganhando amplitude e ele vai voltar aonde? Novamente,
para este 50%. Então, ele pode, por exemplo, testar aqui, pode testar aqui ainda, que ainda não foi testado, né? Essa região de resistência. Tá ok? Ó, então, vamos lá. Ó, olha o movimento começando a ganhar amplitude, ó. Legal, show. Então aí, ó, a gente começa a querer criar amplitude no movimento. Então, dessa fibra de 50% de baixa, aparentemente ela está sendo quebrada. E agora a gente entra na de alta. Teste para baixo. Aí provavelmente você pode talvez esperar uma movimentação compradora. Aí o teste ele pode acontecer na máxima do 4, ele pode acontecer na máxima do 3, ele pode acontecer na máxima do 6, do 7, mas o movimento agora neste momento se torna comprador. Percebe que, que existiu, por exemplo, essa movimentação da FIBO? De uma FIBO que estava aqui neste ponto, ó, ela passou para cá. Dessa, passou para essa, que consequentemente está a favor dessa. É um tipo de leitura de Fibonacci. Aí você coloca a FIBO, por exemplo, aqui, e aí você percebe lá no gráfico do minuto, ó, o pullback de alta. Olha lá o pullback de alta que aconteceu, ó. Certo? Então, probabilidade do movimento seguir viagem para cima, né? Olha o que aconteceu com o movimento. Interessante esse movimento aí, ó. O que aconteceu? O 6, para vocês verem como que as coisas funcionam, e eu falo para vocês não operarem contra tendência, né? A tendência era qual? A tendência era isso aqui, ó. A tendência era essa. Por quê? Porque trabalhou acima da Fibonacci com probabilidade de romper o topo. Não é verdade que eu falei com vocês isso lá no gráfico, na parte de cima lá, branca? Pois é, e isso aconteceu aí agora, ó. O movimento tinha probabilidade de romper topo, porque a tendência era de alta. Agora, por exemplo, se a pessoa ficou encucada, enviesada com venda por causa do topo, ela tomou esse stop, né? Ah, Juan, mas, por exemplo, se o 6 era um pullback e não subiu, não rompeu a máxima do anterior, o que aconteceu? O 7 não poderia cair? Sim, mas ele caiu até onde? Até os 50%. Entendeu? Então, consequentemente, ele testou os 50% e subiu de novo. Porque a probabilidade era de alta na FIB maior. Certo? Então, as maiores eles mandam. E as FIBs maiores, os movimentos maiores, o contexto maior ele manda muito no contexto no geral. Certo? E aí, pô, só continuidade. Agora ferrou pros vendidos, né? Os vendidos tomaram ferro aí agora. Agora, já nos candle set, a gente tem uma nova máxima, nova mínima, novo 50%, porque a gente renovou ambos os lados, né? Então, o 8 testou para baixo, pode subir de novo. Entenderam? E aí, a gente aguarda mais um pouquinho. Já estamos praticamente quase 10 horas. Olha o movimento como um todo lá. Olha o gráfico de 1 minuto. Então, o 8 fez um teste, está tentando subir. Se o 8 não subir, pois é, tá vendo? Ó? O 8 não ganhou movimento. Olha no minuto. Olha, a gente tem uma possibilidade de topo duplo. Então, a característica que você pode esperar do 9 é um retorno até 50%. Então, ele pode voltar nesse 50%. Se ele ganhar amplitude, ele pode voltar para esse 50%. Primeiro, você coloca neste, porque é o que de fato vai acontecer, se caso ele descer primeiro. Agora, se ele descer mais, você coloca nesse. Entendeu? É uma coisa de cada vez. Você coloca em cada hora um. Tá? Eu trabalho com texto de alta praticamente a todo momento aqui agora, sinceramente. Por quê? Porque para mim, para dar uma venda, ele vai ter que ter muita força. Ele vai ter, por exemplo, que ganhar. Ele vai ter que, por exemplo, ganhar amplitude até esse topo aqui. Tem que descer, tem que quebrar, né? Por enquanto, ele não vai fazer isso. Bom, o que a gente tem aqui no movimento do Candle 9? A gente tem ali uma probabilidade dele de cair, né? Só que ele não caiu, porém ele ainda não deu o alvo, que seria 50% aqui, né? Deixa eu ver se deu. Nesse daqui ele deu. Ah, pois é, já tá praticamente no 50%. Então, eu, por exemplo, talvez eu ficaria ainda vendido. Por quê? Porque meu alvo, eu gosto de falar que são os pontos de parada. São aqui, ó. Teste de topo, de fato, para acontecer. Tá ok? Mas, o que a gente tá vendo lá no minuto? A gente tá vendo um fundinho. Certo? Então, se você lá no minuto. Pera aí, o trem ficou bravo aqui. Se você tá vendo lá no minuto um fundinho, você tá vendo que ele tá travando neste fundinho, certo? Então, ou seja, é um processo de consolidação novamente. Então, na minha opinião, o Candle 9, o Candle 9, por exemplo, se você fala que o Candle 9 tem que descer, a gente fala assim, tem que romper pelo menos o anterior. Por quê? Porque se ele rompe o anterior, lá no gráfico do minuto, a gente vê pivô de baixa, porque ele vai testar esse fundo aqui. Entendeu? Se ele rompe e testa aqui, aí a gente cairia provavelmente até o alvo que é aqui. Beleza? Mas, né? Ele não aconteceu isso. Então, provavelmente, se você já estava vendido, vamos supor que você vendeu, você faz uma parcial, entendeu? E segura,
né? Se o 10, ó, o 10 também não ganhou a mínima do movimento, então agora ficou feio de vez, ficou feio pra caramba agora, né? Porque, por exemplo, o 9 já era o candle que tinha que descer, certo? O 9 já era o candle que tinha que descer, não desceu. Por exemplo, não desceu rompendo o anterior. O 10, idem, né? Porque também não deu continuidade, fechou vermelhinho e não ganhou o anterior também. Então aí já estamos caracterizando um movimento lateral de novo, né? Um movimento lateral que não está ganhando, na verdade, esse suporte aqui, ó, que é basicamente a mínima do 8, mínima do 9 mesmo, tá? E aí a gente trava. Eu, sinceramente, só bato uma compra agora neste movimento caso ele for lá naquela linha amarela, né? Quando ele for na linha amarela, a gente opera talvez uma compra, né? Ou se não, nos gatilhos aqui na parte inferior também é possível, mas eu preferiria uma compra caso ele fosse lá. Se você ainda está comprado por causa de uma compra aqui, ó, você pode permanecer nessa operação, porém sabendo que sua proteção ela tem que ser mais ou menos aqui, ó. Porque o contexto de compra ainda existe, né? Só que ele pode descer até cá, tá bom? E aí você tem que aguardar alguma nova informação. Ó, o 11, o que o 11 fez? O 11 não fez nada, ele está consolidado. Para mim, neste momento, eu não faço nada, tá? Travou, já era. E para mim não me interessa estar operando neste movimento agora, né? Se, por exemplo, o 9 tinha caído e não caiu, beleza. O 10 já também tinha caído e não caiu, beleza. Se o 10 violinou o anterior e não caiu, esse que tinha que subir. Subiu? Não subiu. Então esse cara aqui pode cair de novo, ficar nessa consolidação tremenda. Por enquanto eu mexi na minha Fibo? Não. Eu coloquei Fibonacci de baixo em algum momento? Não. Certo? Não coloquei. Por quê? Porque o meu contexto é de alta. Eu estou em uma tendência de alta. Acabei de romper um topo, moçada. Entendeu? Acabei de romper um topo. Depois que eu virar uma tendência, uma reversão, a gente conversa. Entendeu? Mas por enquanto a gente acabou de romper um topo. Entenderam? Fica de boa. O que que a gente tem aí, ó? O 12. O 12, ele fez o quê? Ele, por exemplo, não ganhou o anterior de novo. Ó. A gente trabalha lá no minuto um gráfico consolidado. Ó, ninguém ganha topo de ninguém, certo? O 12 não ganhou a máxima do 11, não ganhou a máxima do 10. Então, o que que o Candle 13 está fazendo? Testou para cima, viu ele numa turminha que está aqui, ó, vários gatilhos que ainda não tinham sido testado. Está caindo de novo, tranquilo, né? Normal. O movimento não ganha máximas, ó, não ganha o movimento, ele está voltando. Ele vai testar, provavelmente, esse 50% caso ele ganhe esse fundo, tá? Ele precisa ganhar esse fundo para testar aqui. Mas muito difícil ele não vir aqui para fazer o movimento dele, tá? Por causa desse contexto de alta. 50%, a correção comum tradicional do preço. Fechou o Candle 13. O que o Candle 13 fez? Nada, de novo, ele não ganhou nenhuma mínima. Não ganhou nenhuma mínima. Mas o preço tende a vir testar aqui ainda. Tô falando com vocês, ó. Linha amarela, tá? É o pullback. Pronto, ó, testou 50%, agora sim a gente tende a subir ou, né, pipocar para baixo aí, depois reverte, mas por hora a tendência é de alta, na minha opinião, tá? Ele pode cair o tanto que ele quiser aí, depois a gente vê. Não tem problema, tá? Ó, tá voltando. Meu Deus, hein? Ó. Se o preço, aí, ó, pronto. Aí agora nesse 15 aqui é uma compra. Por quê? Porque já com o 14 testou 50%, fechou acima, apertou o topo, fechou acima, viu ele no geral aqui embaixo, fechou acima, assim como todos estavam fazendo, né? Ninguém tava ganhando ninguém. Então, o 15 probabilidade de subir. E aí tá subindo. Deixa ele subir. Probabilidade, testar a máxima e romper. Tá ok? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que tenham gostado do vídeo. Se tiver gostado de fato, aí, por favor, deixa o like de vocês. E também se inscreva no canal para ajudar a gente a bater a meta aí de 1.800 inscritos neste momento. Estamos quase lá. Com sua inscrição a gente chega rapidinho, tá ok? Então, peço a ajuda de vocês como uma gratificação por esse vídeo aí que deu um trabalho danado para fazer para vocês, tá ok? Além disso, lembrar vocês que esse mês, dia 21, a gente tem abertura de turma de mentoria, tá ok? Então fiquem preparados caso vocês tenham interesse. Logo, logo a gente vai começar a fazer um grupo para a gente coletar talvez as pessoas que tenham interesse, para que a gente foque ali, for forte com vocês até o final do ano, para que de fato vocês virem essa chave, tá? Vocês podem perguntar para a turma da mentoria anterior, eu dei o máximo que eu pude, a mentoria foi muito longa, foi uma mentoria de 3 meses, então a gente tentou ao máximo, né? A gente tem aulas particulares, salas ao vivo e tudo mais, então vou me doar ao máximo aí, pelo menos esse restante do ano e um pouquinho do ano que vem, do começo do ano que vem, para tentar ajudar vocês aí nessa virada de chave, começando que vem firme e forte na consistência. Show? Então, um abraço a todos e valeu!
I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body